aprendemos, ela fique bem gravada no nosso coração. Amém? Vou fazer mais uma oração, tá bom? Nós vamos entrar agora no momento da palavra. E vamos orar ao Senhor para treinar o nosso espírito, para entender. Se você está hoje aqui, é porque Deus ele tem uma palavra para você. Amém? A palavra de Deus que será liberada agora é para você. Não é para quem não veio. Seu espírito te compeliu a vir até aqui. É porque ele tem algo para te falar. Amém? Então, abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, diante de ti, Senhor, nos consagramos, ó Pai. Diante de ti, Senhor Deus, damos uma ordem à nossa alma, Senhor, que ela se aquiete. Que o nosso espírito, que o meu espírito, que o espírito dos teus filhos, Senhor, fiquem atentos para receber da tua palavra. Fiquem atentos, Senhor Deus, para ouvir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que os nossos corações estejam abertos para a tua semente. E que a palavra, Deus, produza frutos. E que teu Espírito, ó Pai, governe as nossas vidas. Abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode abrir a Bíblia. Lá em João capítulo 18. Nós vamos falar um pouquinho sobre identidade, propósito e serviço. Tá bom? João capítulo 18. No texto onde Jesus é interrogado por Pilatos. Eu vou tentar passar para vocês, porque, como vocês sabem, eu trago muita informação às vezes e eu sempre digo, cutuca teu irmão aí. Vai, cutuca ele aí. Ele diz assim, ó, vamos botar a cabeça para funcionar. Amém? Antes de ler o texto, eu quero já trazer a seguinte prerrogativa. A sua origem não foi quando sua mãe concebeu. De jeito nenhum. Efésios capítulo 1. Diz que antes da fundação do mundo, antes de tudo existir, o Senhor já nos escolheu e nos elegeu nele. Então a sua origem não foi quando a sua mãe lhe concebeu. A sua origem é em Deus. A sua mãe só foi o instrumento para você vir ao mundo. Então você não vai para Deus, você vai retornar para Deus. Porque a sua origem é no Senhor. Isso entende da seguinte forma. Porque tem pessoas que se amaldiçoam, se mutilam, entram em situações deprimidas, porque quando olham a origem que nasceram dos pais, da mãe, às vezes são frutos de estupros, de outras coisas, diz, mas você não sabe de como eu vim ao mundo. Isso é uma resposta para as pessoas que pensam assim. Porque você não surgiu na hora que concebeu a sua mãe, você surgiu antes da fundação do mundo. Ali só foi um meio que você veio ao mundo. Você não nasceu e Deus simplesmente disse, e agora? O que é que eu vou fazer com a vida de Paulo? Não estava previsto Paulo vir, e agora? Vou fazer o quê? Isso não existe para Deus. Antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu. Ele tinha um propósito para nós. Nós viemos para essa terra mediante um propósito. Amém? Você não é fruto do acaso. Você não é uma casa feita sem coluna, toda doida. Não, você é projetado por Deus. Criado por Deus. Você venceu 1 bilhão de outros espermatozoides. Tem um propósito para você vir a essa terra. Teve um propósito para você vir até aqui. E eu quero falar sobre identidade e propósito. Amém? E o que me chamou a atenção foi uma expressão de Jesus, que me moveu muito meu coração, me fez estremecer. E eu quero ler esse texto para vocês, e quando eu chegar nessa frase eu vou repetir com vocês. Versículo 33. Só refrisando e colocando esse texto em contexto, aqui Jesus tinha acabado de ser preso pelos servos de sacerdotes, do sumo sacerdote, e eles levaram Jesus a Pilatos. Aí agora a gente começa a ler. Versículo 33. Tornou Pilatos a entregar
a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus. Agora preste atenção no que Jesus respondeu. Tu dizes que sou rei. Eu nasci para isso. E para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Olha o que Jesus diz. Eu nasci para isso. E para isso eu vim ao mundo. A primeira pergunta que eu te faço é: por que você veio ao mundo? Pastor, eu vim casar e ter filhos. Essa não é o propósito inicial de Deus. Isso é só um complemento da sua vida. Porque a família faz você entrar num propósito mais rápido. Porque a família é a profecia de Deus. Pastor, eu vim ao mundo para, para trabalhar, para ganhar dinheiro. Não, esse não é o teu propósito. Para comprar vários carros. Não, esse não é o teu propósito. E é esse vazio, gente. Eu estou vendo os olhinhos assim pensando, mas é este vazio. É esse vazio de propósito, de identidade, que nos faz não acessar aquilo que Deus já ganhou para nós, estabeleceu para nós. Jesus disse: eu nasci para isto e vim ao mundo por esse objetivo. Todos nós, quando nascemos em Deus, já é um projeto de Deus através de nós nesse mundo. Nós precisamos entender em Deus qual era a nossa identidade. Porque se a gente não tem a identidade, a gente não vai ter propósito. Antigamente, as ferramentas do diabo eram envolver o ser humano no pecado e fazer ele perder a identidade. O que o diabo quer é fazer que você perca a sua identidade. É por isso que lá em Mateus 4, quando Jesus vai até o deserto para ser tentado pelo diabo, as 3 ou foi 4 tentações, 3, não me lembro mais. O diabo sempre iniciava a tentação dizendo assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, te joga daqui, porque aos teus anjos dará ordem e eles te pegarão. Se tu és filho de Deus, se prostra e me adora. Se tu és, a grande sacada do diabo é que fazer com que você perca a sua identidade. O grande problema da humanidade, da corrupção, da guerra, do terrorismo, do extremismo, não é nada além do que a perca da identidade. Porque lá em Gênesis capítulo 1, diz que Deus, diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então você surgiu, você nasceu, você veio a essa terra para ser a imagem de Deus. E quando eu perco essa identidade, queridos, sabe o que acontece? O diabo vai lá e coloca a identidade dele. E é isso que ele quer. Preste atenção. O diabo ele só pode mexer na sua vida mediante a ignorância da sua vida. Repita comigo isso. O diabo só pode mexer na minha vida se eu for ignorante a respeito das coisas de Deus e a respeito de mim mesmo. Porque é o que ele faz.
Quantos aqui já se depararam com alguém viciado em álcool e você olha as consequências desse vício? Bêbado, caindo no chão, sujo. Por que isso acontece? Porque naquela realidade ele está diferente da imagem original de Deus, que não é essa. Tudo que o diabo tem a oferecer nesse mundo, drogas, álcool, prostituição, isso faz o que com o ser humano? Fica feio, fica deprimido, definha. Porque o objetivo do diabo é tirar a imagem de Deus do ser humano. Porque no momento que a gente perde a identidade de Deus, ele coloca a identidade dele. E sem identidade eu não tenho propósito. E eu perguntei aqui, qual o propósito da sua vida? E você ficou, não sei. Sabe por que isso acontece? Porque a sua identidade ainda não foi formada completa. Você ainda não sabe quem é em Deus. Você ainda não sabe o que Deus ele tem para você. Você ainda não sabe aonde Deus quer te usar. Porque no momento em que a sua identidade foi estabelecida, você vai dizer que nem Jesus. Eu nasci para isso. Eu vim ao mundo por esse objetivo. Amém. Dizer isso é tão gostoso. É tão saboroso saber tudo que Deus tem para você e você está no centro da vontade dele. É espetacular. Não tem sensação maior e mais prazerosa do que entender e saber que o centro da vontade de Deus é esse e eu estou nesse lugar. Então, em nome de Jesus, eu falei aqui que os domingos proféticos seriam palavras de libertação até dezembro. Porque eu entendo que nós precisamos ser livres. Eu entendo que a gente precisa voar que nem aqueles passarinhos. E a principal libertação é livre de nós mesmos. Porque no momento eu estava falando da guerra, dos extremismos. Tudo a maldade acontece porque não queremos viver na imagem de Deus, mas queremos viver na imagem de si mesmo. E quando há uma imagem de si mesmo, há abertura para a justiça própria. E o próprio Jesus diz que a justiça própria é o início de todos os males, como o assassinato, o roubo, o adultério. Jesus disse, eu nasci para isso. E para isso vim ao mundo. Você não nasceu por acaso. Qual a sua identidade em Deus? Amém. Sabe, o grande erro de todos nós, a palavra de tratamento é assim, é dura mesmo, é para arrancar a coisa da gente. A palavra de tratamento é assim. Quando aquele texto diz, buscai primeiramente as coisas de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso tem a ver com identidade e propósito. Porque às vezes a gente deixa essas coisas de lado. A gente deixa a nossa identidade, os propósitos para a nossa vida, para correr atrás de coisas materiais. Aí você rala 5, 10 anos, você compra a sua casa. Mas está longe da identidade e do propósito de Deus. Aí você rala, esquece de tudo na vida. Deixa até o tempo dos filhos, das filhas, ou do esposo, do cônjuge, em prol de um objetivo de algo terreno. E se esquece da identidade, do propósito. Quando a palavra de Deus diz que é imprescindível que você busque as coisas de Deus primeiro. Porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Diga assim para o seu irmão, você não precisa correr atrás. Ele vai te dar. Se o seu coração estiver com Ele, sempre em primeiro plano. Amém. Deus, Ele sabe o desejo do seu coração. Ele sabe do meu também. Só não inverte valores. Amém. Só não inverte valores. Você precisa entender a identidade de Deus. Sem você se estabelecer uma identidade, você não vai seguir o seu propósito. E se você não se estabelece em identidade de Deus, o diabo ele brinca com você, talvez não de uma forma intensa, mas como o espírito salteador que lá em Malaquias diz.
Ele mexe aqui, ele mexe ali, ele mexe cá. Preste atenção nessa verdade que eu vou te falar. O diabo só pode acessar a sua vida na sua ignorância, aonde você não tem conhecimento de Deus e de si mesmo. Porque no momento em que você é aberto os seus olhos para o conhecimento da verdade de quem é em si mesmo, ele não pode mexer. Esse é o batismo com fogo, onde o diabo ele não vai mais a você, você corre atrás dele. É interessante que Pilatos ele faz 3 perguntas a Jesus. Se ele era rei, o que ele estava fazendo, com que autoridade ele estava fazendo aquelas coisas. Eu preciso restaurar a minha identidade para entender o propósito da minha vida, para assim eu poder fazer. E nessa façanha, o princípio da autoridade de Deus está também vinculado à identidade. A gente leu Gênesis capítulo 1, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança para um fim, e governe sobre todas as coisas. Aí no finalzinho diz: e sobre os répteis que rastejam. Naquela situação, quem era o réptil que estava rastejando? Era o Satanás. Então eu posso aplicar esse texto, que a identidade e semelhança de Deus estabelece o nosso governo sobre Satanás e seus demônios. Amém. Olha para teu irmão e diz assim: sua identidade em Deus estabelece governo sobre todo o mal. Aleluia. Deus ele tem um propósito na sua vida. E você precisa achar. E você precisa ser guiado nele. Queridos, não vivam um domingo profético como se fosse uma palavra abstrata. Não, essa palavra tem um objetivo. Ela tem que entrar no teu coração. Você tem que fazer uma reflexão de si mesmo e entender: para que eu estou aqui? Para que eu vim ao mundo? Não foi para ser marido, não foi para ser esposa, não foi para ser pai e mãe. Não, existe um propósito. E eu preciso viver esse propósito. E se você passa o seu tempo arraigado em outras coisas, você está perdendo tempo. Como é bom dizer isso. Eu nasci para isso. Para isso eu vim ao mundo entender a sua vocação, entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Foi assim com Jeremias, onde ele entendeu que desde o ventre ele nasceu para ser profeta. Foi assim com Isaías, que diz que desde o ventre o Senhor escolheu para que a sua boca se encontrasse a profecia. Foi assim com o apóstolo Paulo, que escreveu lá em Gálatas, dizendo que desde o ventre da sua mãe, quando a sua mãe amamentava, o Senhor o escolheu para trazer a graça aos gentios. É muito gostoso dizer assim: eu sei, eu nasci para isso eu vim ao mundo. Aí você vai dizer assim: ah, mas esse pessoal aí é diferenciado. Mentira. A gente vê um Paulo que era assassino, que no encontro com Deus entendeu para que ele nasceu. Você vê um Jeremias muito infantil, mas no momento de Deus ele entendeu qual o fundamento da sua vida e para onde ele tinha que ir. A gente vê Isaías, um homem de lábios impuros, mas ele entendeu o propósito da sua vida, a sua identidade em Deus. A gente vê João, que sabe se posicionar até na Bíblia. A gente vê um João Batista que diz: olha, eu sei até o verso que se aplica a mim. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou o arauto. Eu sou aquele que há de preparar o caminho para o reino. E todos esses homens que eu citei, eles são sempre louvados, seja por Deus, seja pelas pessoas que os cercam, seja pelos homens de Deus.
Porque não há nada mais belo, mais lindo, mais santo, mais justo do que um ser humano que sabe a sua identidade e que se posiciona nela através das tarefas que o Senhor o submeteu. Eu estive conversando com a minha irmã no caminho e ela começou a me contar de algumas pessoas que têm cada projeto lindo. Tem uma irmã que criou uma casa de apoio para os acompanhantes do regional. E lá ela dá café, almoço, janta, ela prega a palavra, ela criou um lugar de descanso para acolher as pessoas. E você, pelo que ela passou, é uma pessoa que entende para que veio. E entende que está submetida num propósito. Eu vou dizer uma verdade muito forte para você. Se você não tem feito nada, significa que a sua identidade ainda não está fundamentada em Deus. Porque o propósito só vem a partir da identidade. Então, em nome de Jesus, o Evangelho tem a ver com desapegar esse mundo e se relacionar com o mundo do alto. Nós precisamos viver essa mesma dimensão de entrega que Jesus viveu, que Paulo viveu, que João Batista viveu, que Isaías viveu, que Jeremias viveu. Nós precisamos entender o porquê da gente ter vindo ao mundo. E não foi para alegar uma mãe, não foi para alegar um pai, não foi para alegar um irmão. Nós viemos a esse mundo com um objetivo. Amém, gente? Em nome de Jesus. Que possamos nos reposicionar em Deus. Deus, Ele não te chamou para estar numa cadeirinha, escutando pregação em pregação, sem uma resposta daqui de dentro. Isso é perca de tempo. Nós precisamos agir. Nós precisamos sair da nossa posição de conforto. Nós precisamos sair desse mundo gospel que se criou e viver a realidade plena e absoluta do Senhor. Diga assim para o seu irmão, independente da sua condição. Chegou a hora de você saber quem é em Deus e o propósito dele para a sua vida. Amém. Abrace as coisas de Deus. E entenda uma coisa, Jesus disse a Pilatos, Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se o nosso reino não é desse mundo, por que amar tanto as coisas desse mundo? Amém. Ficamos de pé. Salmo 139, verso 14 e 17. Diz que o Senhor tem um livro. Eu vou ler o texto para vocês ouvirem. Está esse papelado aqui. 139. Salmo 139. Olha o que o salmista diz. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
Você não é fruto do acaso. Quando eu falo isso, gente, não é para vocês dizer, glória a Deus, então eu sou filho de Deus. Não. Eu estou falando de que existe uma tarefa. E não é a sua idade. Porque se você está vivo é porque a sua tarefa ainda está pendente. Em nome de Jesus, igreja, nós precisamos nos levantar como um povo que tem uma identidade formada. Mediante a identidade, Deus dá o propósito. E mediante o propósito, Deus dá a autoridade. Porque fomos feitos à imagem e semelhança para exercer governo sobre essa terra e sobre o mal. Então, em nome de Jesus, viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, feche teus olhos. Faz uma oração agora, você e Deus. Senhor, eu não sei. Mas a tua palavra, Senhor Deus, foi manifesta nesse início de noite. Existe muito mais do Senhor. Existe muito mais do Senhor para ser alcançado, para ser acessado. Existe muito mais, porque não somos fruto do acaso. Eu nasci para um propósito. Deus, que cada filho teu que aqui está, Senhor, se encontre. E que a tua frase, Jesus, eu nasci para isso eu vim ao mundo. Seja a mesma frase do nosso coração, Senhor. Seja a mesma frase do nosso espírito, Senhor. Nos dá, Deus, significado na nossa existência. Nos dá significado, Senhor Deus, essa trajetória do teu reino. Que alimentemos o reino, Senhor, com a nossa posição, Senhor. Que o Senhor restaure a nossa identidade de semelhança, de imagem de Deus. Para que o teu governo sobre todas as coisas, sobre o mal, se estabeleça nas nossas vidas. Levante os homens e mulheres de Deus, Senhor. Levante-os, Pai. Levante-os com tua mão poderosa. Levante-os, Senhor Deus, com teu braço forte, Senhor. Que eles não vivam para si e vivam para ti, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai. Desperta os apóstolos, desperta os evangelistas, desperta os profetas, desperta os pastores. Desperta, Senhor Deus, todos os ministérios, para que eles vivam o que o Senhor projetou e preparou para as vidas dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, você diz amém. A Bíblia diz, Jesus diz várias vezes, que é melhor não ouvir do que ouvir e não dar uma resposta para aquilo que você ouviu. Então, em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração. Eu estou fazendo isso porque é um exercício para ver se essa palavra ela vai lá dentro mesmo. Para ver se essa palavra ela vai no teu espírito, saculeja com ele. Repita comigo assim: eu não nasci ao acaso. Existe um propósito para a minha vida. E é sempre sobre o reino de Deus. Senhor, que eu conheça a minha identidade. E que o Senhor estabeleça em minha vida a tua vontade. Que eu te busque como prioridade. Em nome de Jesus, me usa para transformar pessoas. Me usa no teu reino. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode glorificar a Deus.
Amém, gente? É tão bom dizer, eu nasci para isso. Para esse vir ao mundo. Amém. Poder sentar mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez pelos dízimos e ofertas. Tá bom? A pastora vai estar louvando a Deus. E a gente vai estar contribuindo. Ela mesma ora, tá, gente? Ela vai orar e vai orar ao Senhor. Então, você que trouxe seu dízimo, sua oferta na casa do Senhor. Se for dízimo, você pega o envelope. Se for oferta, você coloca direto na caixinha, tá bom? Nós vamos começar a nossa agenda. A partir da quinta-feira, já vou colocar toda a nossa agenda. Vamos ter um evangelismo, dia 21, pastor Cláudio? Dia 21 de abril, no distrito de Formigueiro. Nós vamos ter a nossa conferência, a conferência de entendimento, como é gracioso, não é? Esqueci até o nome. Depois eu passo para vocês direitinho. Você que pode vir na terça, na quinta e no domingo, venha. Por quê, pastor? Não é estratégia de encher, gente. Eu não tenho esse negócio. Amém? Eu não tenho. Isso não arde no coração, a igreja cheia. O que arde no coração é filhos fortes. Amém? É crentes livres. Tá? Então, assim, se você pode vir, se você mora, eu sei que tem gente que mora muito longe, né? A turma aí mora um bocadinho longe, né? Essa aqui também, essa turma. Deus só me deu crente de longe, né? O que tinha pertinho se mudou para longe, né? Glória a Deus. Mas se você pode estar aqui na terça, na quinta e no domingo, porque é um complemento. Na terça a gente ora, no domingo a gente proclama, na quinta a gente proclama e no domingo a gente adora. São as 3 testemunhas que estão na Bíblia: proclamação, intercessão e adoração. E isso gera um culto ao Senhor em 3 partes. E é interessante que o que Deus fala na terça, Ele confirma na quinta e Ele ainda aumenta no domingo. Então, em nome de Jesus, vivam um evangelho vivo. Vivam a vida de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus.